Olá, pessoal! Vamos prosseguir para a nossa aula de número 5, onde a gente vai estudar os gametas na segunda lei, o uso da probabilidade para os problemas da segunda lei e linkagem. Eu trago aqui a mesma tabela que a gente utilizou na aula passada, só para ressaltar um ponto. Lembra que aqui eu tinha 4 linhas e aqui eu tenho 4 colunas, resultando em 16 diferentes possibilidades de encontros gaméticos. Então, eu tenho 16 genótipos diferentes. Então, só para ressaltar de que quando a gente trata de dois caracteres ao mesmo tempo, eu vou ter sempre essa tabelinha aqui que tem 16 variações, certo? Vamos tratar agora dos tipos de gametas da segunda lei. Lembra que eu já adiantei na aula passada que era importante a gente saber como a gente utilizava o esquema de chaves para determinar os gametas, porque a determinação desses gametas é o primeiro passo para a gente construir essa tabelinha aqui. E é por meio dessa tabelinha que a gente vai conseguir identificar quais que são os genótipos e quais que são os fenótipos possíveis para os descendentes. Então, a descoberta aqui dos gametas é um passo essencial. Vamos, então, para esse primeiro quadrinho aqui, para a gente exemplificar como que eu faço o esquema de chaves. Imagina aqui que, nesse caso, eu vou ter um indivíduo que é azão, azinho, bezão, bezinho. Quais que são os gametas que esse indivíduo vai produzir? O que eu faço? A primeira opção que eu tenho é o azão e o azinho. Eu coloco aqui, azão, azinho, para iniciar o esquema de chaves. Esse azão, ele pode ir para o gameta junto com esse bezão e também com igual probabilidade com o bezinho. Então, eu vou abrir uma chave aqui, ó. Vou abrir uma chave e ele pode se juntar com bezão ou com bezinho. E aí, o encontro gamético que eu tenho possível aqui é azão, bezão, aqui, e azão, bezinho. Esse alelo azinho, ele pode se unir com igual probabilidade com o bezão e com o bezinho. E aí eu vou ter mais 2 encontros gaméticos, azinho, bezinho. Então, tá vendo que eu tenho 4 possibilidades de gametas para esse indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho. Vamos avaliar agora esse segundo caso. Imagina que aqui eu vou ter o indivíduo azão, azinho, bezinho, bezinho, cezão, cezinho, dezão, dezinho. Então, tá vendo que nesse caso aqui eu tô avaliando 4 características diferentes. E eu vou prosseguir da mesma maneira. O primeiro gameta que eu tenho, o primeiro alelo que eu vou ter aqui serão os alelos azão e azinho. Então, por eles que eu inicio. O próximo gameta que vai vir vai ser o bezinho. Tá vendo que aqui eu não abri uma chave, como eu abri aqui. Eu só deixei uma linha reta, porque a única opção que eu tenho aqui é bezinho. Eu não tenho bezão para esse indivíduo. Então, eu não vou abrir uma chave, eu vou deixar só com bezinho. O próximo vai ser o cezão e o cezinho. Abro uma chave para cezão e cezinho nos 2 casos. E a mesma coisa para dezão e dezinho. Vou abrir uma chave para dezão e dezinho em cada chavinha dessa. Então, tá vendo que ela vai cada vez mais se ramificando, certo? E aí, eu só seguir a chave para descobrir quais que são esses gametas aqui possíveis. Então, o azão, bezinho, cezão, dezão, essa é a primeira opção. Azão, bezinho, cezão, dezinho, segunda opção. E assim sucessivamente para as demais características. Tá vendo que aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de gametas possíveis. Para descobrir esse número total de gametas, eu posso utilizar essa fórmula aqui, 2 elevado a n, onde n vai ser o número de heterozigotos que eu tenho. Então, imagina aqui, nesse primeiro exemplo, eu tenho 2 heterozigotos, azão, azinho, bezão, bezinho. Então, nessa fórmula aqui, seria 2 elevado a 2, que é igual a 4, exatamente os 4 gametas que eu encontrei no esquema de chaves. Esse indivíduo aqui, ele vai ter um heterozigoto, 2, 3. Aqui o bezinho é um homozigoto, ele não conta, não vai entrar aqui nessa conta do n. Então, vai ser 2 elevado a 3, que é igual a 8, que é exatamente esse 8 que eu encontrei pelo esquema de chaves. Perceba que essa fórmula vai me entregar somente o número total de gametas, ela não vai me disponibilizar quais que são os gametas possíveis,
certo? Então, é bastante interessante, às vezes, se o exercício só quer saber o número de gametas possíveis, se não quer saber quais são os gametas, e até para você conferir os seus resultados, porque você pode fazer esquema de chaves e depois utilizar essa fórmula e confrontar os resultados, ver se pelo esquema de chaves e pela fórmula você encontrou a mesma quantidade total de gametas. Então, aqui, só salientando, perceba que para que saibamos quais são esses gametas, ainda é necessário fazer o esquema de chaves. Essa fórmula só vai me disponibilizar o número total de gametas. Vocês lembram que eu comentei com vocês na última aula que, às vezes, para os problemas de segunda lei, era mais interessante utilizar a probabilidade do que fazer aquela tabela. Só voltando aqui, lembra que essa tabela aqui ela tem 16 possibilidades diferentes. Às vezes vocês cometem um erro sem querer nos encontros gaméticos, isso daqui vai fazer com que seu exercício vá por água abaixo. Então, uma saída interessante é utilizar justamente a probabilidade. Então, sem usar os cálculos de probabilidade, é preciso construir quadros com os gametas produzidos pelos pais, para que assim consigamos descobrir os genótipos e fenótipos dos descendentes. Esses quadros, se não forem feitos com atenção, podem levar ao erro. E é mais prático, então, utilizar a probabilidade. Para eu ensinar como que a probabilidade é utilizada nesse caso, vamos imaginar o seguinte exemplo. Duas plantas com ervilhas amarelas e lisas, heterozigotas para ambos os caracteres, ou seja, elas são Vzão, Vzinho, Rzão, Ezinho, são cruzadas. Qual é a probabilidade de aparecerem descendentes com ervilhas verdes e lisas? Para utilizar a probabilidade, nós vamos tratar primeiramente o verde e posteriormente a gente vê o primeiro verde aqui, deixa eu colocar a cor verde. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. E posteriormente a gente vê a questão da ervilha lisa, certo? Então, posteriormente a gente vê lisa. Então, vamos ver primeiro qual que é a probabilidade de gerar um descendente com ervilha verde. Os pais, os dois, vão ser Vzão, Vzinho. Então, vamos construir um quadro aqui. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Os gametas podem ser Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Tá vendo que o número total de gametas que eu tenho aqui são 4. Vou colocar aqui, total igual a 4 gametas possíveis. Desses gametas aqui, quais que são verdes, de fato? Os que são verdes vão ser os recessivos, certo? Lembra que o amarelo é dominante com relação à cor verde. Então, todo mundo que é homozigoto dominante ou heterozigoto, que são esses casos aqui da diagonal, eles vão ser amarelos. Então, ó, todos esses daqui, eles vão ser amarelos. O único verde que eu tenho é esse recessivo. Então, de 4 possibilidades, só uma vai ser verde. Então, eu falo que a probabilidade desse indivíduo ser verde é igual a 1 sobre 4, certo? Vamos guardar esse resultado por enquanto. Agora, vamos avaliar a probabilidade do indivíduo ter um descendente com ervilhas lisas.
Então, vamos lá. Ervilha lisa, vamos fazer aqui o cruzamento do Rzão, o Rzinho. Lembrando que ambos os pais são assim. Então, a gente constrói aqui a tabela. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Os descendentes podem ser Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Lembrando que o alelo para ervilha lisa ele é dominante com relação à ervilha rugosa. Então, todo mundo que for homozigoto dominante ou heterozigoto, que são esses dois da diagonal, eles serão plantas com ervilhas lisas. Então, esses três aqui são plantas com ervilhas lisas e esse daqui vai ser planta com ervilha rugosa. Então, eu tenho um total de 4 possibilidades totais. Então, a probabilidade do indivíduo ter a semente rugosa, vou abreviar aqui o R e o G, rugosa, vai ser de 3 opções, 1, 2, 3 opções, para um total de 4 opções possíveis. Daí, então, eu tenho as duas probabilidades separadas. Eu tenho a probabilidade do indivíduo ser verde, que é essa daqui, e a probabilidade do indivíduo ser rugoso, ter ervilha rugosa. E como é que eu faço para saber qual que é a probabilidade do indivíduo ser verde, ter a semente verde e lisa? Eu vou multiplicar essas duas probabilidades. Então, essa probabilidade que o exercício está pedindo vai ser a probabilidade de 1/4 vezes 3/4, que vai ser igual a 3, 1 vezes 3, 3, 4 vezes 4, 16. Então, a resposta desse exercício vai ser 3 sobre 16. Se por acaso eu tivesse feito toda aquela tabela com 16 possibilidades diferentes, no final, eu avaliando quais que eram os genótipos possíveis, eu ia ver que daqueles 16, somente 3 teriam sementes verdes e lisas, certo? Por isso que às vezes é muito mais prático a gente utilizar a probabilidade ao invés de construir aquela tabela gigantesca. Lembra que eu também comentei que a segunda lei ela não era tão genérica quanto a primeira. Então, existem alguns casos que a lei não é válida, a segunda lei não é válida. E um desses casos vai ser exatamente quando ocorre o linkage. O linkage, o que significa? Ocorre quando os alelos estão no mesmo cromossomo. Na primeira lei, a gente falou que os pares de gene, de alelos, eles estavam em cromossomos homólogos. Então, é o que é demonstrado aqui nessa segunda parte do meu desenho. Pares de alelos em diferentes cromossomos homólogos. Então, eu tenho aqui um par de cromossomos homólogos. E aqui, o Azão está em um, o Azinho está em outro. E aí, quando houver a separação dos cromossomos homólogos na meiose, vai o Azão para um gameta e o Azinho vai para um gameta diferente. A mesma coisa aqui com esses cromossomos homólogos para B. Mesmo que eu esteja avaliando mais de uma característica, imagina que eu tivesse aqui um alelo para Bzão. Significa que o Bzinho, se fosse o caso do indivíduo, ele estaria no outro cromossomo homólogo, certo? O linkage ele vai acontecer justamente quando esses alelos, quando esses genes diferentes, eles estão no mesmo par de homólogos. Então, tá vendo que aqui o A, ele tá junto com o Bzão, o Azão e o Bzão. Na hora que esses genes forem separados pela separação dos cromossomos homólogos, o Azão vai necessariamente levar o Bzão junto com ele. Então, a gente não vai ter aquela segregação independente que tem no caso dos genes que estão, dos alelos que estão em diferentes cromossomos homólogos. Aqui, um vai carregar o outro junto. E aí, a segunda lei, nesse caso, ela não vai ser válida, porque a segunda lei trata do quê? Da segregação independente. E no caso do linkage, não há segregação independente, porque um acaba carregando o outro consigo. Então, para esses casos aqui, a segunda lei de Mendel ela não é válida. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido.
E é isso aí, bons estudos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!